Olá, meus irmãos. Nós estamos falando sobre a graça, esse fascinante amor de Deus como caminho de volta para Ele. E eu queria abrir essa conversa trazendo um texto que está lá em João, capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: quando Cristo respondeu para os apóstolos dele: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, eu gostaria de convidar vocês a imaginar que alguém nasceu em um lugar onde tudo funciona com plena harmonia. Um país com muita natureza, com muitas alegrias, mas esse lugar, como qualquer outro, ele tem lá as suas tarefas da vida para ser cumpridas, né? Enfim. Bom, essa pessoa que nasceu nesse país, ela vê e ela ouve ao longe os luminosos e os sons de uma cidade grande, de um país vizinho que está ao longe. Bom, tudo isso traz muita curiosidade, grande curiosidade para esse jovem. E lá, assim como na história do filho pródigo, o pai desse filho explica para ele que lá nessa cidade, por mais que ela seja chamativa, ela tem um preço muito alto, ela cobra um preço muito alto. E tem um outro problema. O problema é que ao sair desse país onde você nasceu, onde esse jovem nasceu, ele não pode levar nenhuma riqueza de lá. Ele não pode levar nenhum dinheiro, nenhuma moeda local. Ele vai sair só com a roupa do corpo. Até porque a moeda desse país, ela não tem valor nenhum na cidade dos luminosos e das festas. Bom, esse filho pega a estrada e vai em direção a esse país. Chegando lá, ele descobre, ele sente na pele, no dia a dia, ele sente na pele as amarguras deste lugar. Que depois de cada festa, de cada noitada, tem sempre a ressaca. Tem um preço muito alto a ser pago. É cobrado um preço muito alto por tudo isso. Ele descobre que todo esse glamour tem um preço muito alto. E como o filho da história do filho pródigo, ele percebe que na casa do pai dele, na terra natal dele, havia muito mais felicidade. Então ele resolve voltar para casa. Só que aí ele encontra dois problemas. O primeiro problema é que ele não consegue mais encontrar o caminho de volta. É como se o caminho de volta tivesse sido coberto por uma neblina que ele simplesmente não consegue mais encontrar o caminho de volta. Bom, a graça é como o sol da manhã, que vem como o sol e o vento da manhã, que vem levando essa neblina embora. Essa neblina da noite vai levando embora e mostra o caminho de volta. Só que aí esse jovem tem um outro problema. Esse caminho de volta tem um pedágio que precisa ser pago. E ele descobre que esse pedágio não aceita a moeda da cidade onde ele está vivendo. Esse pedágio só aceita a moeda da terra natal de onde ele saiu. Mas quando ele saiu, ele não pôde levar essa moeda com ele. Bom, a graça é o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue inocente de alguém que veio da sua terra natal e morreu em nosso lugar, pagou esse pedágio. Ele pagou esse pedágio com essa moeda que só tem na terra de origem e entregou esse ticket desse pedágio na mão desse filho, na nossa mão. Bom, esse filho aceita essa graça que foi de graça, um favor que ele não merecia. Bom, esse jovem pega a estrada de volta. Mas no meio da estrada, vira e mexe, ele vai ouvir ao longe os sons de festa, os barulhos e burburinhos ao longe. E se ele não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, vamos acabar olhando para trás e vendo os luminosos daquela cidade. Como Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra,
que era uma cidade que aos olhos era um lugar muito bom, enchia, saltava aos olhos, mas o preço que foi cobrado naquela cidade foi alto demais. Bom, a verdade é que não tem muito problema se você olhar para trás e ver os luminosos daquela cidade, se tudo isso te ajudar a lembrar das dores e do preço que você pagou lá, porque isso vai reafirmar que a certeza de que você deve continuar nesse caminho de volta para casa. O problema é se você começar a olhar para trás e começar a sentir saudade daquelas alegrias passageiras, da ilusão que te levou de volta e te desviar do caminho. Bom, quanto mais às margens dessa estrada chamada graça nós caminharmos, mais esse barulho vai encantar os nossos ouvidos, mais alto ele estará. Quanto mais ao centro dela nós caminharmos, mais distante desses barulhos nós estaremos. Nós não estaremos isentos dele, mas um pouco mais distante. Porque de um jeito ou de outro esses barulhos chegarão ao nosso ouvido. E às vezes aparecerá um mercador lá, em algum lugar ao longe, sinalizando, levantando um luminoso, algo mais interessante que nos chama a atenção. Tudo para nos desviar do caminho. Bom, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: tá, mas para que voltar para o meu país de origem? Bom, pelo óbvio, como eu já comentei, esse país aonde encantou os seus olhos, essa cidade grande de luminosos e festas, ela vai roubar tudo que você tem de bom. A sua integridade, a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, a sua saúde física, mental e emocional. De alguns, ela vai fazer isso muito rápido, e outros, ela não vai ter pressa. Ela não tem pressa, mas ela vai roubar isso de você e de mim. E se você que me ouve ainda está nessa cidade, fica aqui o meu convite para pegar a estrada de volta para nossa terra natal, a nossa terra de origem. O caminho está mais do que sinalizado, está fácil de achar. O pedágio está pago. É só pegar o caminho de volta. Como disse o Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a continuar nessa estrada, nesse caminho, até o dia em que nós chegarmos de volta na nossa terra natal. Um grande abraço.